Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Wesley, sejam todos muito bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma personagem bíblica muito importante, vamos falar sobre Sara. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta, produção. Sara, para quem não sabe, foi esposa do nosso patriarca Abraão. A Bíblia vai dizer que ela era 10 anos mais jovem que ele e que ela era sua meia-irmã por parte de pai Terá. A palavra também ela vai dizer que Abraão mais a família eles moravam na terra de Ur dos caldeus. E Deus ele disse para Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra onde eu te mostrarei. Então por que Deus estava falando isso para ele? Deus estava falando para ele sair de lá, porque na terra de Ur era uma terra, apesar de ser muito rica, era uma terra onde a idolatria ela reinava. E Deus ele queria algo diferente para a vida de Abraão. Então a palavra vai dizer que Abraão ele pega sua mulher, Sara, seu irmão Ló, e os três partem daquela terra. Então eles peregrinam na terra de Harã até chegar à terra de Canaã, que era a terra em que Deus havia prometido para ele. Só que aí o que acontece? Chegando lá em Canaã, aquele tempo era um tempo de muita fome. Então acabou que eles tiveram que sair de lá e partirem para o Egito. Aí chegando lá no Egito, Abraão ele vira para sua esposa Sara e fala o seguinte, olha, sei bem que és mulher formosa e por causa disso eu acredito que os egípcios vão querer tirar minha vida e preservar a sua. Então, para o meu próprio bem, você vai ter que falar para eles que você é minha irmã, porque assim eles vão me tratar bem e vão me preservar a minha vida. E assim foi. Então eles estão lá no Egito, né? Só que aí o que acontece? Lá no Egito, assim como Abraão ele havia previsto, os egípcios se encantaram com Sara. Apesar dela ter uma idade já assim um pouco alta, ela tinha seus 65 anos, mas a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher muito formosa. Então os egípcios se encantaram com ela. E a palavra de Deus vai dizer que Deus castigou Faraó e a sua casa. Então Faraó vira para Abraão e fala, olha, acho que ela não é sua irmã. Você pode me falar se você realmente é o irmão dela, se é esposo dela? E Abraão confirma que é esposo dela. Então Faraó ordena que eles deixem o mais rápido possível a terra do Egito. E assim eles continuam a caminhar, assim eles continuam a peregrinar. Passados 20 anos após esse episódio, Abraão e Sara vão para a terra de Gerar. Terra essa que era governada pelo rei Abimeleque. E chegando lá, assim como foi no Egito, Abraão ele pede para Sara para que ela diga que é irmã dele, para que a vida dele fosse mantida, tendo em vista que Sara era uma mulher muito formosa e ele temia pela sua própria vida. Então chegando lá, o que acontece? O rei dessa terra, o rei Abimeleque, ele ficou apaixonado com Sara, porque Sara é uma mulher muito formosa. Então ele pega e leva Sara para o seu palácio. Só que aí, ao contrário do Egito, onde que Faraó e sua casa eles foram castigados, foi diferente com Abimeleque. Por quê? Porque Deus ele mostrou para Abimeleque em sonhos que Sara ela era na verdade esposa de Abraão. Então Deus diz para ele o seguinte, olha, se você não devolver Sara a seu esposo Abraão, você vai pagar um preço muito alto, você vai pagar com sua própria vida por isso. Então o rei Abimeleque, ele pega e devolve Sara para Abraão e devolve ela com muitas riquezas. Acredito eu até mesmo como uma forma de compensar esse ultraje.
E assim eles saem da terra de Gerar. Agora para e analisa comigo a situação de Sara. Ela estava lá na terra de Ur, dos caldeus, com a sua família, tinha estabilidade, era uma terra rica, e Deus faz essa promessa ao seu marido Abraão e fala assim para ele, ó, vai ter que deixar essa terra. Ao invés de reclamar, ao invés de falar assim, ó, você vai sozinho, não. Ela acompanhou ele, ela foi companheira, ela foi humilde. Então essa é uma qualidade muito grande de Sara que tem que ser pontuada. E a palavra vai dizer que após eles saírem da terra de Gerar, Deus já tinha feito a promessa para Abraão que ele seria pai. Então Sara ela começa meio que se desesperar. Ela pensa, nossa, de um jeito ou de outro ele vai ser pai. E então ela recorre a uma lei antiga da Babilônia, que era o seguinte: uma mulher, quando ela era estéril e ela não podia gerar um filho, ela pegava uma escrava, alguém muito próxima dela, e colocava em seu nome, para que o marido pudesse ter uma continuação na sua linhagem. Então Sara pede para que sua escrava egípcia, Agar, ela se deite com Abraão e tenha um filho no lugar dela. E Agar obedece, né, sua senhora, e Abraão aceita essa condição. Só que aí o que acontece? A partir do momento que a criança nasceu, a Bíblia vai dizer que Sara ela foi desprezada aos olhos do seu senhor, ou seja, aos olhos de Abraão. E ela vai dizer o seguinte para Abraão, que o Senhor julgue entre mim e ti. Agora você já parou para imaginar a situação de Sara, a forma como ela se sentiu? Obviamente ela deve ter se sentido muito triste. Mas mesmo assim, ela queria tanto que o seu marido tivesse um filho, que ela entregou sua serva nas mãos dele, para que assim fosse feito. Bom, então a primeira vez que Deus faz uma promessa a Sara é quando ele muda o nome dela de Sarai para Sara. Então Deus estava dizendo para ela que ela seria mãe de uma grande nação, assim como ele havia prometido para Abraão, que antes tinha seu nome de Abrão, e Deus mudou para Abraão, porque Deus falou que ele seria pai de uma grande nação. Já na segunda vez que Deus faz uma promessa para ela, Deus faz o seguinte: ele envia 3 anjos à casa de Abraão, e esses anjos perguntam para Abraão, olha, cadê Sara? Só que Abraão ele tinha pedido para Sara para que ela fizesse alguns bolos para aqueles anjos. Ele falou, olha, ela está ali fazendo os bolos e tudo mais. Só que Sara, ela estava atrás da porta. Ela estava ouvindo tudo que Abraão estava falando com aqueles anjos. E ela ouviu o momento em que eles falaram que, em um período de 1 ano, Sara seria mãe. E a palavra diz que ela sorriu. Só que não foi um sorriso de felicidade. Foi um sorriso de incredulidade. Porque ela pensou assim, nossa, mas eu já estou em idade avançada. Os costumes de mulheres já cessaram. Meu senhor já tem a idade avançada. Então ela começou a olhar para si. Só que aí Deus repreende ela dizendo o seguinte: porventura haveria coisas difíceis a seu Senhor, a Deus? Aí nesse exato momento ela começa a entender que o trabalhar de Deus ele é diferente do nosso trabalhar. E aquela desconfiança que havia no coração dela deu lugar a uma fé. E essa fé ela começou a reinar no coração de Sara. Tanto é que no tempo determinado de 1 ano, que Deus havia usado aqueles anjos para falar com ela, Sara deu luz a um filho e colocou o nome desse filho de Isaac.
Isaac até hoje ele é muito falado. Ele é conhecido como o filho da promessa. Isaac ele faz parte da genealogia de Jesus. Então daí já dá para vocês entender o tamanho da promessa que Deus tinha na vida de Sara e da importância que ela teve por não desanimar, por não desistir e continuar sempre firme, continuar sempre sendo fiel. Porque Deus sempre ele honra a fé daquelas pessoas que acreditam nele. Aí você me pergunta, mas você acabou de falar que ela sorriu com um sorriso de incredulidade? Bom, tudo bem, eu também sorriria. Mas no momento que o Senhor falou para ela, ela ouviu. E acontece que no tempo de hoje, mesmo Deus falando com as pessoas fecham o seu coração e preferem não ouvir o que o Senhor está falando. Olha que interessante que está falando aqui na Bíblia. E disse Sara: Deus me deu motivos para rir. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Ou seja, no momento que Deus ele te exaltar, no momento que Deus ele cumprir as promessas dele na sua vida, todos vão ter que entender que ele é Deus na sua vida e que ele é grande. Todos vão ter que sorrir contigo. Sara ela era uma mulher estéril. Você já parou para pensar o sentimento que uma mulher estéril deve ter? Ainda mais naquela época. Naquela época não tinha adoção, não era igual hoje que às vezes não dava para a pessoa dar um jeito, não tinha isso. Então, por muitos ela era desprezada. Por mais que ela tinha uma vida assim considerável de classe alta, porque Abraão era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo, ela tinha essa tristeza por ela não poder ter um filho. Só que Deus ele está nos acompanhando. Então Deus no momento determinado, ele cumpriu essa promessa na vida daquela mulher. E os dias de Sara foram 127 anos. Curiosamente, ela é uma das únicas personagens bíblicas que aqui relata a idade que ela faleceu. Aqui fala que ela foi sepultada na cova de Macpela, próximo a Hebron, que foi um lugar onde Abraão pegou e comprou para ali dar descanso para ela. E o que me chama muita atenção também é esse carinho que Abraão tinha com ela, né? Ele fez questão de comprar um lugar especial e sepultar ela. Bom, gente, e essa foi a história de Sara. E uma coisa também que me chama muita atenção é que até nos dias de hoje, Sara ela é muito bem falada. Se a gente for parar para observar Isaías, olha como ele fala de Sara. Até os dias de hoje, Sara é mencionada como mãe de nações e exemplo de confiança. E assim eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui até esse momento. E eu gostaria de pedir para que você venha deixar seu like, venha curtir, venha compartilhar, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo. E eu acredito que Deus tem grandes planos na minha vida e na sua também. Tamo junto, até a próxima.